Olá a todos, nós vamos aqui agora continuar nosso estudo de teologia sobre os anjos e nós vamos falar agora o que são anjos. Na primeira lição nós falamos sobre a palavra anjo, o que ela significa, e agora o que eles são. Né? Eles têm corpos igual a nós, eles realmente têm asas. Que tipo de fisionomia? Quando você fala de anjos, você descreve eles como? A Igreja Católica muitas vezes descreve eles como crianças, né? Lourinha, de cabelo cacheado. Então nós vamos entender o que são os anjos, né? Talvez a maior especulação relacionada com a natureza dos anjos tenha sido por parte do monge Domiciano Tomás de Aquino, tá? Que ele viveu entre o ano 1225 até o ano 74, ou do ano 74 a 1225, e recebeu o título de Doutor Angélicos. Tomás de Aquino respondeu a 118 perguntas sobre o caráter e os atributos dos anjos e forneceu uma definição básica para eles: criaturas puramente espirituais, intelectuais e não corpóreas, com substâncias, né? Vamos analisar essa definição para notar vários aspectos da natureza dos anjos. Então ele diz que são criaturamente espirituais, ou seja, eles não existem numa forma corpórea, intelectuais, eles não são burros, né? São muito inteligentes, e não corpóreas, que ele não tem corpos, né? Não tem olhos, não tem boca, não tem braços, mas com substâncias, né? Eles são existentes. Então, a primeira definição que ele fala é que eles são espíritos, né? Criatura puramente espirituais. Então, assim como Deus, os anjos são espíritos, essências invisíveis e imateriais, né? Não limitado pela restrição física imposta aos seres humanos. Está no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, comparar também com o livro de Jó, do capítulo 1, verso 15 ao 16, e por esta razão os anjos nunca morrem. Lucas capítulo 20, verso de número 36. Tomás de Aquino afirmava que os anjos podem assumir aparências físicas, comendo e conversando, embora de fato não exerçam tais atividades. Tá? Isso aí está no livro apócrifo de Suma contra os Gentios, tá? E conferindo o livro de Tobias também. Filos, né? As questões de Gênesis, Flávio José, Antiguidade dos Judeus, ou chamado Livro dos Hebreus, você vai ver essa referência ao qual o autor está colocando aqui na página, tá bom? Se eles são espíritos, é provável que não tenham um sistema digestivo físico. Mesmo assim, os anjos podem interagir com o mundo físico. Na ressurreição de Cristo, o anjo não teve problemas para remover a pedra pesada que selava a entrada do túmulo de Jesus, né? Então já dá para ver que eles são seres sobrenaturais, né? Totalmente fora de uma realidade nossa de intelecto, enfim, várias qualidades adjetivais que um ser humano praticamente não conseguiria ter iguais a eles. Os anjos são seres sobre-humanos. Os anjos são sobre-humanos porque possuem capacidades maiores que o dos seres humanos. Por isso que ele é sobre, quer dizer, está acima dos homens, né? E pode abrir portas de prisões para libertar os prisioneiros, da referência bíblica aí, e transmite mensagens da parte de Deus, trazem castigo físico sobre os ímpios, né? E em Gênesis 19, do 10 ao 11, eles cegaram os homens de Sodoma que tentavam molestá-los. Ou seja, eles cegaram os homens de Sodoma que tentavam molestá-lo. Então eles têm um corpo físico como um ser humano. Tem a aparência de um ser humano, parece com um ser humano. Talvez não tenha sangue igual nós, mas dá para se descrever que eles são muito humanos, tá? Senão os homens de Sodoma e Gomorra não queriam o desejo de tentar molestá-los. Em Apocalipse 7:1, João descreve 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra. Talvez isso implique em uma crença judaica de que os anjos controlam as forças da natureza. Não sabemos, porém, se os anjos realizam feitos sobre-humanos pelo próprio poder ou se recebe poder especial de Deus para executar tarefas específicas. Assim como Sansão, ele orava a Deus e o Espírito de Deus vinha sobre ele, então ele tinha aquela força sobre-humana. Então nós não sabemos e não temos nenhuma referência bíblica de que se os anjos realmente são sobrenaturais, ou seja, eles têm essa força física já própria deles, ou eles adquirem através de Deus quando se manifesta neles, e então eles têm essa força sobre-humana, entendeu? Os anjos são seres pessoais, tá bom? Nós vamos entender isso aqui, o que é seres pessoais. Diferentemente dos terremotos, dos tornados, da eletricidade e de outras forças impessoais, os anjos são pessoas, tá? Não são apenas peças de xadrez de Deus ou robôs espirituais.
tá bom? Eles têm intelectos, têm emoções e vontades. Tá? Como relação ao intelecto, eles possuem sabedoria e podem discernir entre o bem e o mal. Anseio por compreender o plano de Deus, da redenção por completo. Quanto às emoções, eles se alegram com a criação de Deus e com o pecador que se arrepende. Portanto, podemos supor que eles também se entristecem por aqueles que rejeitam a mensagem da salvação. No que se refere à vontade, os anjos voluntariamente escolhem obedecer à palavra de Deus. E embora alguns chamados de anjos caídos tenham sido escolhidos a desobedecer a Deus. Então nós vimos aqui também que além deles terem essas formas e essa questão sobrenatural, eles também têm sentimentos assim como seres humanos, tá? Às vezes são chamados de um santo, né? Os anjos são seres santos, né? Eles já são separados, eles já nascem sem pecado, eles podem pecar, né? Às vezes são chamados de um santo, embora possam se vestir de glória e esplendor e tenham acesso ao céu. A santidade deles procede de Deus. Os anjos não possuem santidade perfeita. Eles adoram somente a Deus como aquele que é absolutamente santo. Os serafins clamam santo, santo, santo diante do trono do Altíssimo. Os judeus entendiam que Deus era um ser tão santo que se os anjos se esquecessem de dizer santo, Deus o consumia com fogo e criaria outros. Isso está no livro apócrifo de Enoque, no capítulo 40, do versículo 3 ao versículo de número 4. Bom, isso aí é somente uma questão de referência teológica, tá? E os anjos não são deuses? Então, se os anjos têm esse poder sobrenatural, convivem com Deus noite e dia, não morrem, será que eles são deuses então? Os anjos não são divindades menores como as que existem na mitologia grega. Uma visão assim implicaria no politeísmo, a crença na existência de muitos deuses. A Bíblia declara que há somente um Deus, monoteísmo, e que há outros deuses além dele. Os anjos são inferiores a Deus e não têm atributos divinos da eternidade, como a onipotência, que é todo o poder, a onisciência, todo o conhecimento, e a onipresença, ele está presente em todos os lugares. Então, na verdade, essa daí é a qualidade dos anjos. O que eles podem fazer, o que eles são e o que eles podem trazer para o ser humano. Tá bom? Isso aí é mais uma das qualificações para você entender o que são os anjos. Bom, eles estão ao nosso redor, somos vigiados noite e dia, estamos aqui presentes com eles e um detalhe muito interessante, antes de nós aparecermos, eles já existiam muito além de nós. Bom, espero que tenham gostado da aula, agradeço a atenção de todos e retornaremos então numa breve aula posterior, tá bom? Obrigado pela atenção de todos.